pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje eu quero estudar sobre congruência de figuras, tá bom? Para a gente falar um pouquinho sobre o que é congruência de figuras, eu trouxe aqui um Tangram. Para quem ainda não conhece, o Tangram é um quebra-cabeça chinês e ele é composto de 7 pecinhas, sendo que 5 delas são triângulos e 2 quadriláteros, tá bom? 2 delas são quadriláteros. Bom, se você desmontar o Tangram, você vai poder verificar que algumas peças do Tangram, se você colocar uma assim por cima da outra, elas coincidem, tá vendo? Essas duas peças, por exemplo, se você colocar uma por cima da outra, elas coincidem. Também tem essas duas peças aqui, ó. Se você encaixar esses dois triângulos menores, eles também coincidem. Agora, sobram 3 peças aqui que não coincidem, tá? Esses dois quadriláteros, eles não coincidem se você colocar um por cima do outro, e nenhum desses quadriláteros coincide com esse outro triângulo, tá? Se você quiser verificar os triângulos, esse triângulo aqui, ele também não coincide com esses menores, nem coincide com o triângulo maior, tá vendo? Esse triângulo aqui tem as medidas dos lados menores do que as medidas dos lados desse triângulo aqui. E se você comparar com esse aqui é maior, tá bom? A medida de cada um dos lados é maior do que a medida de cada um dos lados desse triângulo aqui. Bom, na matemática, mais especificamente na geometria, quando duas formas geométricas coincidem, quando você coloca uma sobre a outra e elas coincidem, nós chamamos essas formas geométricas de congruentes, tá bom? Sempre que as figuras coincidem, quando a gente sobrepõe as duas, a gente chama de congruentes. Não só os triângulos, tá? Qualquer uma forma geométrica, qualquer figura geométrica, qualquer polígono que você consegue sobrepor e que quando você sobrepõe os dois polígonos ou as duas formas geométricas coincidem, a gente diz que essas formas geométricas são congruentes. Então, para elas serem congruentes, você precisa perceber que elas precisam ter exatamente o mesmo formato e exatamente o mesmo tamanho, tá bom? A gente pode verificar isso com qualquer parte da geometria, tá? A gente já estudou sobre retas e segmentos de retas. Eu trouxe aqui alguns exemplos de retas, de segmentos de retas, né, no caso, para vocês verem. Ó, o segmento AB mede 15 centímetros. O segmento DE mede 20 centímetros. E o segmento EF mede 15 centímetros. Então, nós podemos perceber que o segmento AB e o segmento EF, eles são congruentes, tá vendo? Porque eu consigo sobrepor os dois. Eles têm exatamente a mesma medida, tá bom? Então, dois ou mais polígonos, eles são congruentes quando têm correspondentes os lados e os ângulos internos, tá bom? Observa que nesses triângulos aqui, os lados, eles são correspondentes e os ângulos internos também são correspondentes, tá bom? Professora, mas e se só os lados forem correspondentes e os ângulos internos não forem correspondentes? Será que as figuras vão se sobrepor? Gente, se eu tiver medidas de lado, figuras geométricas, polígonos, que possuem a mesma medida de lado, mas os ângulos internos são diferentes, não tem como elas se sobrepor. Eu trouxe aqui 2 quadriláteros para mostrar para vocês. Olha, esse quadrilátero aqui, ele tem 10 centímetros de lado. Ele é um quadrado com 10 centímetros de lado. E esse outro quadrilátero aqui, ó, ele também tem 10 centímetros de lado, tá? Cada um dos seus lados tem 10 centímetros. Ora, são 2 quadriláteros, tá? Os dois têm 4 lados e os dois têm exatamente a mesma medida de lado. Será que isso basta
para que eles sejam congruentes? Observa, dá para você ver na cara que não. Por que não? Porque os ângulos internos, eles são diferentes. Esse daqui é um quadrilátero que tem todos os ângulos internos igual a 90 graus. Enquanto esse aqui, ó, tem um ângulo agudo aqui e um ângulo obtuso aqui. Então, obviamente, eles não vão coincidir. Ah, professora, então sempre que você tem 2 ou mais polígonos que os ângulos internos são iguais, então eles são congruentes. Então, eu trouxe aqui para vocês 2 quadrados, tá? Esse quadrado, cada um dos seus ângulos internos é 90 graus. E esse quadrado, cada um dos seus ângulos internos mede 90 graus. Ora, eles têm os ângulos internos iguais. Porém, a medida do seu lado é diferente. Então, quando você sobrepõe, eles não coincidem, tá bom? Então, a regra para que 2 ou mais polígonos sejam congruentes é quando os lados correspondentes são congruentes e os ângulos internos correspondentes são congruentes, tá bom, gente? Isso aqui é a definição básica de polígonos congruentes. Isso funciona para qualquer polígono, mas agora nós vamos estudar especificamente sobre congruência de triângulos. E eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de triângulos para vocês observarem. Ó, trouxe vários triângulos. Vamos ver quais triângulos são congruentes. Como que eu vou ver? Eu vou sobrepor 2 a 2, ó. Eu percebo que os ângulos internos parece que são iguais, né? Mas os lados, a medida dos lados correspondentes são diferentes. Então, esses 2 triângulos, eles não são congruentes. Agora, esse daqui. Esse não é congruente com esse e não é congruente com esse, porque os lados também não possuem a mesma medida. Não é congruente com esse. Agora, vamos testar esse verde com esse roxo. Ó, o verde com o roxo coincide. Isso quer dizer o quê? Que esses 2 triângulos são congruentes. Nesse caso, eu posso observar que eles têm os lados iguais e os ângulos internos iguais, tá? Agora, tem algumas coisas, alguns problemas, que você não vai conseguir saber o tamanho, a medida dos lados e a medida de todos os ângulos internos dos triângulos que serão apresentados. Algumas vezes você vai precisar saber se 2 triângulos são congruentes, mas nem todas as informações, como o tamanho dos lados e a medida dos ângulos internos, serão fornecidas. E aí, como que você vai descobrir se esses triângulos são congruentes sem você ter as medidas ou se você não tiver também os triângulos para você testar se eles se sobrepõem? Então, para que você consiga resolver isso, eu vou trazer para você os casos de congruência de triângulos, tá bom? Para verificar se 2 triângulos são congruentes, nem sempre você vai ter todas as medidas. E não é necessário também saber todas as medidas, tá bom? Algumas vezes você vai ter só algumas. E aí nós vamos estudar os casos de congruência de triângulos para você saber verificar quando 2 ou mais triângulos são congruentes, tá? Pessoal, agora nós vamos aprender como nós podemos afirmar que 2 triângulos são congruentes sem conhecer a medida de todos os lados e de todos os ângulos do triângulo, tá bom? Para você afirmar que 2 triângulos são congruentes, basta você conhecer 3 dessas medidas, não precisa das 6, dos 3 lados e dos 3 ângulos, tá bom? Só gostaria de ressaltar que nós nunca afirmamos que 2 triângulos são iguais, tá? Matematicamente, triângulos, polígonos em geral, nós não dizemos que eles são iguais, nós dizemos que eles são congruentes. E utilizamos esse símbolo que são 3 tracinhos ao invés dos 2 tracinhos do sinal de igual, tá bom? Para você poder afirmar que 2 formas geométricas são iguais, elas precisariam ter todas as propriedades iguais, inclusive
cor, medida, só se fosse a mesma forma, tá bom? A gente usa em matemática, na parte da geometria, o termo congruência, beleza? Então, vamos lá. Um dos casos de congruência de triângulos é o caso lado, ângulo, lado. E a gente abrevia dizendo LAL, tá bom? Para não escrever lado, ângulo, lado, você pode escrever LAL. Eu trouxe aqui 2 triângulos. Eu não sei se todas as medidas são iguais. Mas lembra que eu já expliquei para você que quando nós estamos falando de triângulos ou de polígonos em geral, quando nós colocamos esse tracinho aqui, colocamos a mesma quantidade de tracinhos do outro lado, quer dizer que a medida é igual dos dois? Tem a mesma medida? Então esse lado, o lado BC, ele tem a mesma medida do lado EF, tá bom? E o lado AB tem a mesma medida do lado DE, tá bom? Como eu marquei aqui um tracinho nesse ângulo e um tracinho nesse ângulo, então eu posso afirmar que o ângulo B tem a mesma medida do ângulo E. Então, quando você tem um lado, o ângulo entre eles, e o outro lado congruente, você pode afirmar que os 2 triângulos são congruentes sem conhecer o terceiro lado e os 2 outros ângulos internos. Professora, mas por que eu posso afirmar isso? Nesse caso, gente, basta você olhar o desenho para você perceber que é possível você afirmar que esses 2 triângulos são congruentes, mesmo sem saber essa medida. Porque o que quer dizer um ângulo? Um ângulo quer dizer a abertura, tá bom? Geralmente, esse ângulo desse tamanhozinho aqui é a abertura dessas 2 retas. Se eu aumentar o ângulo e marcar, a abertura das retas aumenta. Então, se eu sei que esse segmento de reta tem a mesma medida que esse segmento de reta tem a mesma medida que esse, o que define se esse segmento de reta tem a mesma medida que esse? Esse ângulo aqui, tá? Se esse ângulo for maior, esse segmento de reta é maior. Se esse ângulo for pequenininho, esse segmento de reta vai ser pequenininho. Se esse ângulo é exatamente igual a esse, quer dizer que esse segmento de reta só pode ser igual a esse, porque a abertura é a mesma, tá bom? Então, por isso, você não precisa ter a terceira medida e ter os outros 2 ângulos para você afirmar que esses triângulos são congruentes. Então, se você tiver um lado, outro lado e o ângulo entre eles congruente, você pode afirmar que os 2 triângulos são congruentes pelo caso LAL, tá bom? Outro caso de congruência de triângulo: ângulo, lado, ângulo. Esse caso se justifica da mesma maneira que o outro. Eu sei que esse lado, esse ângulo, o ângulo A, é congruente ao ângulo D. O lado AC é congruente ao lado DF. E o ângulo C é congruente ao ângulo F. Então, mesmo sem conhecer o outro ângulo e os outros 2 lados, eu posso afirmar que esses 2 triângulos são congruentes. Professora, por quê? Pela mesma forma que você visualizou o anterior. Ora, esses 2 ângulos aqui representam a abertura. Esse ângulo representa essa abertura, certo? Então, esse ângulo ser congruente a esse ângulo quer dizer que essa abertura aqui é igual. Se essa abertura aqui é igual, essa reta provavelmente é congruente a essa. Esse segmento de reta provavelmente é congruente a esse. Poderia não ser, tá? Esse segmento de reta poderia vir até aqui e esse segmento de reta poderia vir até aqui, por exemplo. Porque o ângulo só me diz a abertura, não me diz o tamanho do segmento de reta. O que me garante que esse segmento de reta é igual a esse? Essa abertura aqui é congruente a essa. Esse ângulo é congruente a esse, quer dizer que essas 2 aberturas são congruentes. Se essas 2 aberturas são congruentes, então quer dizer que esses 2 lados vão se encontrar aqui, tá bom? Como esse lado é igual a esse, então, esse lado é igual a esse. Esse lado vai ser igual a esse por causa desse ângulo,
tá? Como esse ângulo é igual a esse e esse ângulo é igual a esse, esses dois são obrigados a se encontrar aqui, tá bom? Então, por isso, pelo caso ângulo, lado, ângulo, nós podemos afirmar que esses dois triângulos são congruentes, mesmo sem conhecer essas medidas que faltam, tá bom? Um outro caso é o caso lado. Esse lado é congruente a esse lado. AB é congruente a DE. AC congruente a DF. E BC congruente a EF. Se os três lados de um triângulo forem congruentes, mesmo sem você conhecer a medida dos ângulos internos, você pode afirmar que eles são congruentes. Professora, mas você acabou de falar usando aqueles dois quadriláteros, aqueles dois quadrados. Não foram os quadrados, não. Foi usando os quadriláteros mesmo. Que nem sempre o fato dos lados serem iguais garante que os ângulos, que os polígonos são congruentes. No caso de quadrilátero, gente, é complicado, porque existem vários formatos de quadriláteros. Agora, triângulo, não tem como. Se eu tenho dois triângulos com as medidas iguais, os ângulos internos têm que ser iguais, porque não tem como o triângulo, não tem uma outra lateral que entortaria o triângulo, só tem três. Então, se eu tenho esse lado igual a esse lado igual a esse lado, e esse lado igual a esse lado, só existe uma maneira do triângulo se fechar, com os três lados iguais. Então, quando os lados de um triângulo são iguais, o triângulo, de dois triângulos são iguais, os triângulos são congruentes. Isso só vai funcionar para triângulos, tá, pessoal? Quadriláteros, hexágonos, com lados iguais, podem sim não ser congruentes, mas triângulos com os lados iguais, eles só podem ter os ângulos internos iguais, beleza? O último caso é o lado, ângulo oposto ao lado, tá bom? Ora, eu tenho esse lado, o lado AB, congruente ao lado DE. Eu tenho um ângulo congruente, o ângulo D é congruente ao ângulo A. E o ângulo oposto ao lado que é congruente, no caso o lado D é aqui e o lado AB aqui, o ângulo oposto a eles é congruente. Então, mesmo sem conhecer as outras medidas, eu posso afirmar que esse triângulo é congruente. Mais uma vez, por quê, professora? Porque, olha só, se esse lado é igual a esse e esse ângulo é igual a esse, então essa abertura é igual, certo? Beleza. O ângulo oposto é igual. O ângulo oposto é igual, quer dizer que essa abertura é igual a essa. Se essa abertura é igual a essa e essa abertura é igual a essa, e esse lado aqui é igual, essa abertura aqui só pode ser igual, não tem como ser diferente, entendeu? Por isso que o lado, ângulo e ângulo oposto também comprova que dois triângulos são congruentes. No futuro, vocês vão ter provas mais elaboradas desses casos de congruência de triângulos. Nesse momento, eu não vou demonstrar matematicamente, porque as informações que vocês têm até o momento não são suficientes para que eu consiga desenvolver uma demonstração melhor, entendeu? Eu posso demonstrar isso melhor quando vocês avançarem mais um pouquinho nas informações que vocês têm da matemática. Mas só observando os triângulos, vocês já conseguem perceber que os casos de congruência de triângulos são válidos, tá? Eu vou postar depois aulas fazendo exercícios de aplicação desses casos de congruência de figuras, casos de congruências de figuras e de triângulos, tá bom, pessoal? Bom, se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês sabem que podem me chamar. Eu espero que vocês tenham compreendido até aqui. Beijinho, tchau, tchau.